eu já estava considerando o fato de que o Eric ia cantar no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Acho que o pessoal ali estava com intenção de fazer, né? Queridos, a palavra que consola e a prática da palavra. Nós somos convidados a pensar sobre essas duas temáticas finais do nosso viver, que serão trabalhadas de uma forma bastante intencional nos meses de novembro e também no mês de dezembro. E eu queria considerar com vocês que a provocação dessas necessidades, do despertamento da palavra que console, da palavra que deve ser praticada por nós, elas precisam de ser implementadas na nossa rotina, na nossa prática. E como nós estamos abordando estes dois temas de forma associada, eu farei aquilo que Flavinha fez ontem. Eu começarei a considerar o último tema, o tema do mês de dezembro, a prática da palavra. Para isso eu queria voltar o meu olhar conjuntamente ao seu olhar, para aquilo que está destacado em Tiago, capítulo de número 1. Se você puder, por bondade, abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Nós leremos do verso 22 até o verso de número 27. A leitura propõe até o 25, mas leremos até o 27. Assim nos diz o registro sagrado. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E aí Tiago vai dizer, porque se vocês forem ouvintes, vocês estarão enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua fé, a sua religião é vã. E aí no verso de número 27, ele diz, a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado com o mundo. A nossa declaração de propósito aqui afirma que nós amamos a Deus amando pessoas. Nós conseguimos expressar o nosso amor a Deus nos relacionando com os nossos semelhantes, sendo atenciosos às suas necessidades. E isso é uma forma de aplicar a prática da palavra. Isso é uma forma de validar aquilo que a Bíblia nos ensina a realizar, a fazer. Nós vemos ao longo do registro bíblico uma série de orientações neste sentido. Quando nós verificamos a recomendação de Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, na primeira carta, capítulo de número 5, verso de número 8, ele assim considera: se alguém não tem cuidado dos seus, e aí ele complementa dizendo, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, é pior do que o descrente. Ele nos chama a nos importarmos com aqueles que estão mais próximos de nós. É o pai, é a mãe que carece da atenção de um filho, é o avô e a avó que carece da atenção de um neto, é um primo, é alguém que está próximo, é alguém que eu sei da sua realidade, que eu conheço as suas dificuldades, naturalmente eu não posso me tornar insensível a essa necessidade, porque se eu assim o fizer, eu estarei negando a minha fé e me comportarei de forma totalmente piorada como um descrente se comportaria.
A gente vai observar também que Cristo, ele lida com situações, nos convidando a pensar sobre uma perspectiva de categorizar quem é o nosso próximo. Porque se Paulo destaca a Timóteo que o próximo aqui, onde está destacado na primeira carta, verso de número 8 do capítulo de número 5, está relacionado aos domésticos do lar, o próprio Cristo, ele conta-nos uma história de alguém que se aproxima dele. E esse registro sagrado está constando em Lucas capítulo de número 10, verso de número 25 até o verso de número 37, porque Jesus é abordado por um garoto, por um jovem que tem muitas riquezas, e ele lhe formula uma pergunta, ele diz: olha, o que eu vou fazer para poder herdar a vida eterna? Me desculpem que eu passei para a segunda história e essa é a primeira, tá bom? Então não é um jovem rico. Na verdade, é a referência daquele senhor da lei que está ali diante de Jesus e chega diante de Jesus com essa pergunta inquietante, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde a este homem: olha, o que está escrito na lei? Como você entende? E aí ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E esse homem continua a conversa com Jesus, lhe perguntando: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta àquele homem uma parábola, descrevendo que um homem havia sido alvejado por salteadores que machucaram este homem, que feriram-no. O texto dá-nos o entendimento de que aquele homem se deu como morto diante da violência que ele fora vítima, e de repente 3 pessoas passam por aquele homem. E o texto faz questão de dizer que era um dia casual, era um dia qualquer, onde esta história está apresentada. A Bíblia faz questão de afirmar que um tem um compromisso, ele tem uma agenda, e ele precisa de cumprir essa agenda, ele precisa de chegar à igreja, ele precisa de assumir o seu papel enquanto alguém que cuida da ordem do culto, e ele então não se envolve com a dificuldade, com um problema experimentado por aquele que está alvejado pelos salteadores. E aí ele toca, ele caminha. E a Bíblia vai contar-nos que um outro, de igual modo, assim se comporta, está envolvido com uma agenda, está demandado por atender aquilo que o seu compromisso exige de si, e logo ele não pode assumir o compromisso de olhar para a necessidade de absolutamente ninguém. Ele tem algo a realizar. Mas a Bíblia faz questão de dizer que é um samaritano que passa, e aquele samaritano se propõe a cuidar daquele homem, em tratar-lhe as suas feridas, em dar-lhe remédio, em pagar a sua hospedagem. E aí, nós vemos no registro do texto bíblico que Jesus chama a atenção acerca do comportamento deste bom samaritano, como um comportamento ideal, que deve ser repetido por aquele que quer entender como ele deve fazer para poder herdar a vida eterna, entendendo quem é o seu próximo. A terceira história, ou a segunda história relatada por Jesus, na verdade, a terceira ocorrência, está relacionada ao jovem rico. E essa história está registrada em Mateus capítulo de número 19, verso de número 16 até o verso de número 22. E é interessante porque ele chega diante de Jesus formulando a mesma pergunta, a mesma inquirição que o doutor da lei, que o intérprete da lei havia formulado ao mestre. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus suscita dentro daquele homem os preceitos da palavra. Ele diz: tenho tirado 10 nisso, tenho sido zeloso em relação a todos estes pontos, tenho sido desde a minha infância cautelar em cumprir tudo aquilo que está trazido enquanto necessidade, enquanto compromisso, enquanto prática de jornada, enquanto prática de entendimento. Sou um exímio praticante da palavra. Mas aí Jesus chega naquele homem e toca no seu cetro de segurança. O cetro que era o símbolo do poder do rei. E ele diz: olha,
faz uma coisa para mim, faz um favor para mim. Vende todos os seus bens, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e me siga. Jesus chama aquele homem, denúncia necessária, que é aplicável como quem discerne que a palavra precisa de ser aplicada. Nós caminhamos agora para a segunda temática da nossa reflexão, que está fundamentada que esta palavra que é aplicada, ao ser aplicada, e por isso que eu decidi abordar o tema do mês de dezembro antes do mês de novembro, ela está fundamentada como resposta de uma prática a ser entendida por aqueles que se propõem a caminhar segundo a palavra, experimentando o consolo para as suas vidas. Romanos capítulo de número 15, verso de número 4, assim está colocado o registro sagrado. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que é consolo? A NVI vai destacar ou substituir a palavra consolo por bom ânimo. Bom ânimo que pode ser experimentado por aquele que tem confiança de certeza. Eu acho interessante porque na engenharia, quando a gente estabelece pilares que são elementos verticais, em algumas dessas peças que são consideradas como pré-moldadas, e precisa de receber elementos horizontais, que são as vigas, necessário se faz que façamos um console, um apoio que suportará a incidência de cargas daquele elemento horizontal que descansa sobre este console. Nós precisamos de colocar a nossa vida nesta mesma perspectiva de segurança, de que nós podemos nos consolar, nós podemos lançar as nossas redes, porque a palavra de Deus é que nos estimula a fazê-lo. E sobre esta palavra, mesmo que a noite passada tenha sido uma noite de dificuldades, de problemas, nós somos consolados pela certeza que quando a puxarmos, nós traremos redes, porque a palavra de Deus é fiel para poder se cumprir nas nossas vidas. E nós precisamos de nos apropriar nesta certeza que é encontrada somente na Escritura. E nessa certeza que ao mesmo tempo de ser encontrada nas Escrituras, nos conduzirão a mantermos a nossa esperança. Querido, eu gosto demais dos lamentos de Jeremias, especialmente no capítulo de número 3, quando ele está envolto por dificuldades, por lágrimas que o envolvem, mas ele suplica dizendo: traga à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E ao mesmo tempo, quando ele afirma, quando ele suplica nesta declaração linda, na verdade nesse pedido que ele faz ao Senhor, ele declara com confiança: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Agora, a consolação, ela é experimentada à medida da necessidade de recebermos consolo. Ninguém é consolado de forma antecipada. Ninguém é consolado quando o céu é céu de brigadeiro. Quando o céu é céu de brigadeiro, a gente louva, está tudo bem, a gente diz glória a Deus, ou pelo menos deveria fazer assim, né? Tem gente que quando está tudo bem se esquece até mesmo do Criador, daquele que fez-nos, daquele que estabeleceu sobre nós o sol, a lua, a habitação, que colocou sobre as nossas narinas o ar que nós respiramos, que nos deu saúde. Quando tudo nos vai bem, a gente se esquece de Deus. Mas quando a gente experimenta a situação de adversidade, de dificuldade, muitos se aproximam do Senhor. Mas quando naturalmente nessas situações de dificuldade e até mesmo de incertezas, a gente se vê envolto nas nossas impossibilidades, a gente precisa de se consolar com aquilo que a própria palavra do Senhor nos diz.
Eu gosto muito da descrição de Hebreus capítulo de número 11, mas eu acho um pecado terrível ler Hebreus capítulo de número 11 sem considerar o final do capítulo de número 10, porque ele é indissociável do capítulo de número 11. E é interessante quando o escritor coloca isso, ele diz, olha, algumas vezes, verso de número 33, de Hebreus capítulo de número 10, algumas vezes vocês foram expulsos, foram expostos a insultos, a tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso mesmo, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. E aí no verso 36 ele diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Crente não recua, crente prossegue. Por isso que Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E esta esperança é o meu consolo, é nela que eu me refugio, é nesta promessa, é nesta certeza que eu trilho o meu caminhar. E aí eu acho interessante porque todo o capítulo de número 11 há uma série de relatos que são trazidos para poder elucidar o leitor acerca de homens que sofreram, que enfrentaram, que lidaram com desafios, que lidaram com incertezas, que lidaram com situações difíceis de serem vivenciadas. E aí, no capítulo de número 12, o autor nos convida a trilharmos a nossa jornada, a não retroceder, dizendo-nos, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, aquelas que estão descritas no capítulo de número 11, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corra. Sabe por quê? Porque correr é confiar. Caminhar é confiar. A Bíblia vai nos trazer inúmeras situações onde a ordem do Senhor estava fundamentada em determinar que homens marchassem, e eles marcharam. E ao marcharem, eles tiveram a oportunidade de experimentar águas se abrirem diante dos seus olhos. Sabe por quê? Porque o Deus que havia os mandado marchar, Ele viabilizaria o impossível. A nós cabe fazer ao ordinário, a nós cabe fazer aquilo que as nossas mãos, os nossos pés são capazes de realizar. O impossível é uma atribuição do Senhor, e Ele tem disposição de fazer o impossível por mim, por você, por cada um de nós, e nisso eu e você precisamos de nos consolar, mesmo que as coisas pareçam contrárias e desfavoráveis. Tem um texto que me é muito precioso, e eu já estou caminhando para a conclusão da nossa reflexão. E na minha opinião, ele é um dos textos que devem fundamentar de forma clara e evidente como é a vida do crente. E ele é um texto que Romanos 4, Paulo destaca nos versos de número 18 em diante a história de Abraão. E ele assim coloca: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí, no verso de número 22, a mesma recomendação que Paulo dá à igreja em Roma,
o Senhor nos dá hoje, nesta noite, assim também, isso lhes foi atribuído para a justiça. As palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuída a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue, sabe por quê? Por conta das nossas transgressões, das tuas transgressões, e não se conformou com fazer ou permitir que nós os tornássemos sentenciados pelas nossas transgressões. Logo, entregou-se na cruz, morreu morte de cruz, mas ressuscitou para a minha, para a sua e para a nossa justificação. Tem razão de não sermos consolados? Nós precisamos de olhar para o amanhã. Nós precisamos de olhar para os projetos. Nós precisamos de olhar para a história que está sendo escrita pelo próprio Deus, a minha e a sua história, que Ele toma pela sua própria mão e cunha com a sua própria mão os desígnios que Ele tem para cada um de nós, como doce esperança e expectativa de que a nossa vida precisa de ser galgada por aquele que é capaz de nos fazer inseparáveis do seu grande amor. A Bíblia vai nos dizer que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é a nossa doce esperança. Esse é o nosso consolo. Eu queria convidá-los a ficarem de pé neste tempo tão precioso. Sabe, querido, eu não sei quais serão os desafios que virão para 2025. Mas uma coisa eu sei, eles virão. Eles virão. E muitos desses desafios, eles vêm com uma intenção de nos derrubar, de nos fazer reféns das circunstâncias. Existe uma música que diz, olha, eu não posso me tornar vítima das circunstâncias. Mas a gente naturalmente se torna vítima das circunstâncias. A gente se esquece de que o Senhor está escrevendo a nossa história, de que nós somos cuidados por Ele, de que nós somos amparados por Ele. Nós precisamos de suplicar nos momentos de dificuldade, de vales, de problemas, de esperas, que a palavra dEle é o firme fundamento que direciona o nosso olhar. E necessário se faz que nós apliquemos aquilo que a palavra dEle nos convida a fazer e a realizar, cuidando daqueles que estão ao nosso lado, encorajando um ao outro, jamais retrocedendo, prosseguindo, porque foi para prosseguir que eu e você fomos chamados. O ano de 2025 vai ser um ano de manifestação da graça e do favor de Deus nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Se nós formos atentos àquilo que se estabelece como responsabilidade minha e sua neste processo, sabe por quê? Porque apesar de não precisar de mim e de você, Deus com a sua graça diz, filho meu, participa dos meus feitos, participa da minha obra. Sabe de uma coisa, queridos? Existem guerras que eu e você não somos capazes de guerrear. Deus sabia que existiam guerras que o povo dele, liderados por Moisés, não poderiam guerrear. E neste tempo em que eles não estavam capacitados para guerrear, o Senhor usava as águas do mar, o Senhor usava pragas. Mas quando Deus precisou de forjar o seu exército, quando Deus precisou de estabelecer o seu exército de fronte à batalha e capacitá-los, Ele estabeleceu Moisés no alto do monte, Ele estabeleceu aquele homem, Ele fundamentou aquele homem de autoridade, com as mãos estendidas, Ele suplicava para que o povo prevalecesse contra os amalequitas, e Josué de fronte da batalha prevalecia quando as mãos estavam estendidas, e quando as mãos ficavam cansadas, o povo era vencido. Esse ano de 2025, esta igreja precisa de estar com as mãos estendidas, assim como foi em 2024. Irmão Onésio, que precioso foi nós orarmos pela saúde do Senhor, e o Senhor está aqui de pé.
Ah, pastora Jaqueline, que privilégio foi nós orarmos pela sua vida e a senhora estar aqui hoje de pé, adorando a este Deus, exaltando o nome santo do Senhor. Que precioso foi para nós nos envolvermos na perspectiva da confiança neste Deus que pode fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome, porque quando assim nós fazemos, Ele opera, Ele age em nosso favor, Ele intercede em favor do seu povo, e se necessário Ele utiliza-se de gemidos inexprimíveis, porque eu e você não sabemos orar como convém, mas o Espírito dele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria convidar os pastores para virem aqui à frente, como nós temos feito todos esses